Olá pessoal, será o espírito natalino uma experiência suficientemente, digamos, celebrativa? Será que ela é extensiva, essa celebração, a todas as pessoas? Ninguém é tão miserável que não possa sentir alguns momentos de felicidade, como também ninguém é tão bem-aventurado que não sinta momentos de infelicidade. A felicidade ela pode estar permeada tanto naquele que é tão bem-aventurado quanto naquele também que passa por situações difíceis. O espírito natalino seria um momento de introspecção, em que mesmo em meio a tanta miséria que a pessoa esteja nesse instante passando, ainda assim seria possível ter essa experimentação celebrativa. Mas, meditando sobre experimentação celebrativa, não penso necessariamente que a celebração seja, por força da introspecção, um momento apenas de felicidade. Pode também ser um momento de uma experiência de infelicidade. E às vezes a experiência da infelicidade pode muito bem, digamos, libertar as pessoas da obrigação de se sentirem com a experiência da celebração natalina como uma experiência permanente de felicidade. A felicidade é uma pintura velha, com uma moldura nova nos tempos atuais. Mas há molduras que encobrem a beleza das cores e a harmonia de um quadro. A felicidade exibida, que é aquela que caracteriza a celebração natalina nos nossos tempos, é uma madeira tosca envolvendo o afeto simples da felicidade. A felicidade deixou de ser um questionamento para ser uma resposta. O fato de ser feliz se ajustou à manipulação de como se deve ser feliz. A interpretação enviesada dos modelos de felicidade suplantaram os fatos das experiências simples da felicidade do cotidiano das pessoas. Talvez por isso poderemos dizer que a celebração natalina, fincada unicamente num tipo de felicidade exibida, seria uma felicidade tipo fake news, que virou mais uma representação midiática e deixou de ser um ato singelo sentido na interioridade de quem experimenta, sem o afã de ter que postar para o mundo o que se sente. Há muito tempo, as lápides dos túmulos dos judeus eram roubadas pelos invasores romanos para levantar os muros de seu império. Hoje, por analogia, poderemos dizer que o nosso silêncio sagrado, que seria daquele da introspecção do espírito natalino vivido na lápide de nossa descrição afetiva, passou a ser sequestrada pelos exibicionistas do império das nossas vaidades expostas nas redes sociais. A alta visibilidade de nossos afetos faz com que desapareçamos em meio ao tormento que virou ter uma vida em anonimato. Essa visibilidade excessiva de nosso eu sacrifica a nossa intimidade. E a nossa intimidade é um ninho do pássaro onírico de nossos afetos mais alegres e mais profundos. Às vezes a casca é melhor que a polpa. E essa casca da descrição que protege a polpa da intimidade lhe dá o sabor da felicidade. Então, muitas vezes, a sede por aplausos nos conduz à fome da paz. É o que se pode constatar hoje justamente nessa introspecção do espírito natalino, que não necessariamente deve ser vivido por felicidade, pode também ser vivido por momentos de tristeza, mas deve ter a introspecção e a reflexão. E esta é a caracterização do espírito natalino, independentemente da emoção alegre ou triste, deve ser marcada pela experiência dessa intimidade. Um outro ponto muito importante que eu adicionaria, inspirando-me numa frase de Machado de Assis, exposta na sua obra Quincas Borba, em Quincas Borba, que faz o comentário, que diz o seguinte: nunca viste ferver a água, hás de lembrar-te que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo, e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitórias. Interessante pensar, então, que considerando também a experiência da intimidade, teríamos que considerar a experiência da nossa transitoriedade, da fragilidade da vida, carente cada vez mais dessa introspecção, onde o culto a uma felicidade exibida muitas vezes rouba de nós essa experiência de nós meditarmos sobre
nós mesmos, de uma forma simples que nos permitisse com que tenhamos essa experiência que eu acho que caracteriza melhor o espírito natalino, que não é necessariamente da celebração pela felicidade, mas da celebração da vida. E isso inclui também a própria tristeza. Isso requer muitas vezes a experiência da humildade. Muitas vezes podemos considerar que, como efêmeros que somos, o que nos define é o trajeto. Porque se tudo culmina em cinzas, por que não manter acesa a minha fogueira? Mas que fogueira? A que me aquece e me ilumina ou aquela que quero que todos a vejam? Uma fogueira que dependa da lenha dos aplausos dos outros é um fogo que nos queima por dentro. Portanto, a humildade é uma vaidade fingida ou ela existe? A humildade, quando se olha no espelho, não se vê com virtude. Se percebe como a lucidez de quem leva o homem a se ver em sua própria vaidade. A humildade, então, não é não ser vaidoso, é saber-se vaidoso e quanto isso custa de ilusão do engano. Poderíamos dizer que a humildade é a pedra que deixou de ser a estrela. A humildade nos faz pensar sobre o que não somos e a vaidade nos faz acreditar no que somos de um modo excessivo. A vaidade faz do pedregulho o castelo. A pessoa humilde, mesmo tendo o castelo, não o coloca acima de ninguém. Mas outro ponto que eu queria expor, que seria muito interessante, considerando a intimidade, a introspecção e o espírito natalino, seria exatamente que, sendo a liberdade, a libertação da comparação com os outros e a independência da opinião das pessoas, que outros itens encaixariam nesse conceito de felicidade que não seria necessariamente a experiência celebrativa do espírito natalino? Poderia ser também a tristeza, conforme eu mencionei, mas que teria que ter 3 colunas bem importantes para entendermos o espírito natalino. O primeiro seria a discrição, o segundo a privacidade e o terceiro, por fim, conforme mencionei, a intimidade. Eis os pontos da verdadeira liberdade. Sou o que sou e não preciso mostrar. Discrição. Tenho e não preciso compartilhar publicamente. Privacidade. E sou o que sou e tenho o que tenho e divido com quem faz parte dos meus afetos. Eis a intimidade. Portanto, liberdade é quando eu tenho esses 3 níveis. Algumas pessoas, muitas vezes, chegam, então, a confundir o espírito natalino com uma celebração de pura felicidade. O espírito natalino também pode ser celebração da felicidade, mas, sobretudo, se possível, também se permitir aos momentos da tristeza, desde que obedeça a esses 3 pontos. Espírito natalino é discrição, privacidade e intimidade. Um grande abraço e um Feliz Natal.